Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui nesta quinta-feira abençoada do Senhor que o Senhor nos dá, derramando sobre nós a sua graça, o seu amor, a sua paz. Graças a Deus estamos mais um dia na presença do Senhor, aqui glorificando o seu nome. Para você que faz parte desse canal, Deus te abençoe, te dê uma quinta-feira abençoada, uma quinta-feira de misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são o fato de nós não sermos consumidos e as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus seja com você em todo tempo, Deus esteja a proteger a tua casa, a tua família e tudo que você fizer seja grandemente abençoado pelo Senhor. E se você quiser fazer parte desse canal, está convidado a fazer parte nessa hora e está conosco aqui, tá bom? Lembre-se, você também é alvo de oração desse pastor. Eu quero hoje trazer Deuteronômio, o Shema de Israel, capítulo 4, verso 6. Aliás, verso 7. Vamos lá. Ensine com persistência seus filhos, converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, olha só, veja só. A palavra de Deus, ela fala sobre o ensino, e Deus está fazendo relevância da sua palavra na vida dos filhos e da importância do ensino dos pais aos filhos. Aproveitando essa passagem que Deus está orientando aí o seu povo na condição de pai e de mãe para a educação de seus filhos, voltado para o ensinamento da palavra de Deus, é interessante a gente falar um pouco sobre as funções executivas. O que seria as funções executivas? As funções executivas são capacidades, habilidades cognitivas, que vão ser desenvolvidas durante a fase de criança e adolescência até a fase adulta. Por quê? Porque o nosso córtex pré-frontal, nossa região pré-frontal do cérebro, ela vai se desenvolver e amadurecer durante a fase de criança, a fase de adolescência e o amadurecimento é somente na fase adulta. Durante todo esse período, todas as habilidades serão executadas e treinadas, todas as capacidades serão executadas e treinadas. Como nós podemos ver isso? Como podemos ver o exemplo mais claro disso? A criança ela vai à escola. A escola ensina para ela as regras, a escola ensina para ela sobre as situações da vida do cotidiano, a escola ensina para ela sobre, por exemplo, um exemplo mais claro, a sinalização do trânsito, Ensina o que é verde, o que é amarelo, o que é vermelho, aquele que pode passar, aquele que não pode, aquele que desespera. Então ela está treinando essas habilidades. Aí quando a criança chega na escola, outro exemplo, ela deixa o seu materialzinho ali guardado, ela vai esperar a hora do momento do lanche, quando ela quer ir ao banheiro, por exemplo, ela pede para o professor, olha, o professor diz, tal hora você pode ir no banheiro, ou se precisar ir antes, é só me avisar que eu levo você lá. Quando sai numa fila, tudo bem organizado, tudo bem controlado. Às vezes, quando vai numa brinquedoteca, o professor orienta, você vai brincar, os brinquedos estão ali na estante, tudo guardadinho, você vai brincar, pode brincar à vontade, desde que quando for no final, você pega os brinquedos e coloque guardadinho do jeito que estava, como você encontrou. E a criança vai executando. Essas são as capacidades, as habilidades que ela vai treinando. Em casa também, com os pais, os pais vão ditando, vão dizendo, vão orientando
essas crianças naquilo que é bom, naquilo que não é, naquilo que ela pode fazer, naquilo que ela pode executar para ir aprendendo, né? A gente vê muito, por exemplo, as crianças querendo aprender a fazer, fritar um ovo, fazer um almoço, fazer um arroz, fazer algum tipo de comida, vai treinando essas habilidades para quê? Para que na fase adulta ela esteja amadurecida para isso, né? Da mesma forma o adolescente ele vai treinando essas habilidades. Aí, o nível de educação que ele recebe já é um pouco diferente da fase da criança. Por quê? Porque ali é aquela fase, né, que está começando, tal, jardim, aquela coisa de alfabetização, mas o adolescente, como ele já passou, a criança já passou por essa fase treinando, agora ele vai treinar na fase da adolescência, né? E aí todas essas funções estão sendo treinadas e tudo que está ao seu redor, ele está treinando as habilidades, as capacidades, para quando ele chegar na fase adulta, ele já está também com muitas dessas habilidades já sendo treinadas. E aí elas sendo treinadas, elas tendo as habilidades, né? Aquilo que for relevante, muito relevante na vida dessa criança e desses alunos, desses adolescentes, com certeza vai ter um papel fundamental na fase adulta. Tá, e aonde é que entra a palavra de Deus nessa hora? O provérbio diz assim, que nós devemos ensinar a criança no caminho que se deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. E isso é um fato real, verdadeiro. Por quê? Porque a neurociência vai exatamente mostrar isso, né, que a Bíblia já falava há muito tempo atrás, né, que essas habilidades vão ser treinadas, né, durante todo esse processo de desenvolvimento cognitivo da criança. Então, todo esse papel, né, que ela tem de treinar essas habilidades vai ser fundamental para a fase adulta. Por quê? Porque as informações que elas obtiverem a respeito da palavra de Deus, essas informações, da forma como ela for ensinada, né, ela vai se tornando relevante na vida dessa criança, desse adolescente, e aí essas informações vão ficar gravadas na memória de longo prazo. E aí essas memórias vai passar pela elaboração, pelo registro de memória e vão ficar guardadas para sempre na memória dessa criança e desse adolescente, e para sempre, mesmo ele estando velho, ele vai ter essas informações guardadas ali, confirmadas ali, porque ele aprendeu desde pequeno. E aí, gente, essa relevância é importante, né? E a situação das habilidades sendo treinada, ele vai levar durante a fase da criança, durante a fase da adolescência até a fase adulta. Por isso que a Bíblia, ela cita que é importante ensinar quando criança. Por quê? Porque nesse momento de criança, nesse momento de adolescência, que as funções executivas estão sendo treinadas, as habilidades para isso. E aí, quando amadurece com a palavra de Deus. Então, veja bem, a criança, ela pode amadurecer com conhecimento e ela pode amadurecer com a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, sendo bem treinada, sendo bem ali como uma habilidade para essa criança, uma capacidade, né, de absorção desses conteúdos, com certeza, quando ele se torna adulto conhecedor da palavra. A Bíblia diz, mesmo que ele se esqueça ou não pratique, mas a informação está lá, a informação está guardada, e mesmo que ele seja velho, ele ainda se lembra dessa palavra. Por quê? Porque a informação ficou armazenada. Ele treinou isso durante todo o tempo de criança e de adolescência. Treine seu filho, ensine a palavra, né? E outra coisa, a repetição. Deus fala na sua palavra de dia, de noite, a hora que você tiver oportunidade, repita,
Por que essa palavra ela é colocada dessa forma? Porque a neurociência também veio mostrar que o cérebro aprende por repetição. Quanto mais se repetir a palavra, fosse repetindo esses ensinamentos, vai com certeza consolidar a informação. Às vezes a gente tem um número de telefone, de tanto discar para esse número, a gente acaba de cabeça já sabendo qual é esse número e já fica armazenado por um bom tempo na nossa memória. Da mesma forma, essas informações vão se consolidando, conforme vai repetindo, a criança vai aprendendo, o adolescente vai aprendendo, na fase adulta ele já estará muito mais bem treinado e muito mais bem habilidoso para a palavra de Deus. Então, amados, você na condição de pai, você ensine dentro da sua simplicidade, dentro do seu objetivo, ensine seus filhos no caminho em que ele deve andar, a tempo, a fora de tempo, de dia, de noite, que com certeza ele vai ser um adulto consolidado, fundamentado, enraizado na palavra de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te guarde, Deus te proteja em nome de Jesus. Amém.